Muito bem, então nós vamos seguir com a nossa série. A semana passada nós falamos sobre várias coisas, mas falamos sobre confiar na provisão e no cuidado de Deus. Nós vimos que nós não devemos preencher os nossos pensamentos, né? E as nossas preocupações não devem ser coisas materiais. Nós vimos que preocupação demais por essas coisas faz parte da vida e de um comportamento do ímpio. Nós vimos também sobre que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, confiar que as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. E eu falo aqui da provisão, do cuidado acerca das nossas necessidades. O próprio Jesus fala isso. Nós vimos que investir no reino de Deus nunca é em vão. Nós vimos a importância de investirmos, né, nas nossas famílias, né, de buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus. Ontem no date foi bem legal. Eu acho muito bacana como quando todas as coisas vão entrelaçando durante a semana, todas as mensagens, todos os momentos, Deus vai direcionando. Eu amo como Deus rege a sua palavra no nosso meio e em cada compartilhar. E ontem nós vimos vários testemunhos e vimos a importância de se preocupar em investir na vida espiritual, gastar o tempo, gastar investir com o nosso dinheiro em coisas que alimentem a nossa alma, o nosso espírito. Investir também na vida dos nossos filhos foi um tempo muito bacana. E vimos o como esse investimento ele é um investimento que não é um investimento jogado ao vento, é um investimento que o retorno será uma vida abençoada e uma vida dirigida, né, na presença de Deus. Amém? Hoje nós vamos ver um texto que todos nós já conhecemos, já ouvimos esse texto inúmeras vezes. Se encontra lá em Lucas 9, do 12 ao 17. Lucas 9, do 12 ao 17. Eu mesmo já preguei em cima desse texto inúmeras vezes. Mas essa semana, ao refletir, eu ia pregar outro tema hoje, mas ao refletir durante a semana, e Deus direcionou para focarmos na importância desse texto. Esse aqui, para vocês terem noção, é conhecido como a multiplicação dos pães e dos peixes. É o único milagre que está presente nos 4 evangelhos. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos muitas coisas incomuns, parecidas. Quem estiver no TEB, já digo, o TEB vai ser quinta-feira que vem, tá? A gente mudou o dia aí. A gente vai estudar os evangelhos e a gente vai falar sobre esse parecido, né, que chamam, né, de sinótico, mas isso aí é um papo para o TEB. Mas esse é o único milagre presente nos 4 evangelhos. Então, uma coisa que a gente aprende na Bíblia, tudo aquilo que é repetido, tudo aquilo que tem ênfase, é importante. Então, nosso objetivo hoje é refletir em cima desse milagre. Diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E ali estavam cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos:
façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? O que acontece aqui é claro, você percebe aqui que os discípulos de Jesus, eles se afastam para ter um momento ali talvez um momento de descanso, um momento entre eles, mas a multidão não cessa em seguir Jesus. E aqui, no relato de Lucas, nós temos aqui, só os homens eram contados naquela época, cerca de 5.000 homens. Era muita gente. E aí os discípulos falam para Jesus, o pessoal aí está seguindo, tem uma multidão aí, só que essa multidão está com fome. Vamos dizer para essa galera dispersar. Não era que nem hoje, não é que nem Livramento, que não importa onde você esteja, você sempre vai ter um armazém, um boteco por perto, né? Entendeu? Mas mesmo assim, se tivesse, haja boteco e haja armazém para abastecer toda essa gente. Bom, então por isso que a recomendação dos discípulos é a seguinte, vamos liberar esse pessoal para eles regressarem para os seus lares, para eles procurarem alimento aqui nos campos, nos vizinhos, aqui, que eles se virem. E Jesus confronta eles e fala, quem tem que alimentar esse povo são vocês. E eles argumentam com Jesus, olha, nós não temos muito aqui. Em um dos relatos, vocês vão lembrar que aparece ali um personagem, que é um menino, que se apresenta com 5 pães e 2 peixes. Aqui nós não temos um menino, mas temos os 5 pães e os 2 peixes. E aí eles falam, olha, a menos que a gente compre alimento para toda essa multidão. Mas, no outro relato, nós vamos ver também que o dinheiro também não era suficiente para alimentar essa multidão. Mas aí Jesus, ele pega e diz aos seus discípulos, façam-o sentar-se. Na outra versão que eu li, dizia, né, para que eles sentassem à grama. E Jesus faz algo aqui, que é esse versículo que eu quero que que nós prestemos atenção, que os nossos olhos se voltem para cá. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, que nós devemos ser gratos a Deus quando o que nós temos é insuficiente. Jesus nos ensina a gratidão em meio a momentos onde o que nós temos não é suficiente. Isso aqui é um soco no estômago, porque nós temos dificuldades, muitas vezes, e mostramos ingratidão quando nós temos mais do que o suficiente. Nós não nos lembramos, muitas vezes, de Jesus quando há abundância. Nós não lembramos de Jesus quando está tudo bem, os nossos celeiros, como nós vimos semana passada, estão cheios. Esse texto aqui nos ensina a estarmos satisfeitos com Jesus e sem querer nada mais. Aí eu pergunto para você, e quero que você reflita nisso, alguma vez na sua vida você já deu graças, agradeceu, sabendo que aquilo que você tinha aos seus olhos não era o suficiente para você? Que nós estamos falando de algo básico para a vida. Que nós estamos falando da alimentação, por exemplo, algo básico. E se você for olhar os olhos humanos, 5 pães e 2 peixes não alimentam 5.000 homens. Há até uma interpretação muito romântica em cima desse texto, que eu já ouvi, é bonita a interpretação,
que diz que, na verdade, não houve um milagre ali. É aí que está o erro dessa interpretação. Na verdade, ali, as pessoas tiveram ali um senso de compartilhar, um senso de amor pelo próximo. Então, eles esmiuçaram aquele peixe, aquele pão ali com todo mundo. E aquilo foi o suficiente. Alguns deixaram de pegar do cesto. É bonita a interpretação. Só que o texto é claro. O que acontece aqui é o seguinte: o que eles tinham em mãos era insuficiente, e o que acontece é que é um milagre. A gente não pode abrir mão do milagre, porque não só essa multidão foi alimentada, como sobrou cestos e cestos de pão e peixe. Meus irmãos, Jesus nos ensina que nós devemos confiar em Deus, porque Deus, muitas vezes na nossa vida, Ele vai transformar o que é insuficiente em algo que é mais do que suficiente. Aos nossos olhos, muitas vezes nós vamos estar em situações, em momentos, onde os nossos olhos vão olhar, vão racionalizar ali aquela situação e vai ver, com isso aqui não dá. Do jeito que está, não vai dar certo. Mas nós precisamos ter o gesto e a atitude de colocar aquilo que nós temos, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós não podemos negar aqui que Jesus é capaz de fazer milagres na nossa vida. Milagres. Essa semana eu estudei muito sobre jejum. Estava lendo um livro sobre jejum e até uma das mensagens dessa série nós vamos trabalhar essa disciplina tão importante para nós. Nossa, aquele livro apontando para a palavra de Deus foi cada soco no meu estômago. Que eu lembro o dia que eu comecei a ler esse livro, acho que foi na quarta-feira à noite, ou quinta-feira. Minha esposa nem sabe disso, mas o meu objetivo naquela noite era pedir uma pizza. Eu fui tão confrontado naquela noite, tão constrangido na leitura daquele livro, e ao mesmo tempo ele direcionava a leitura mostrando os textos da palavra de Deus, que eu hoje não vai dar. Vou fechar a boca. Bom, mas jejum não é simplesmente passar fome. Jejum é algo muito mais profundo. Eu vou apenas destacar um pouco aqui, porque será que nós estamos prontos? Como é que nós sabemos se nós estamos preparados para agradecer a Deus quando não temos aquilo que é suficiente? E quando nós jejuamos, se é que fazemos isso, não sei se é uma prática sua, nós vemos no jejum o nosso nível de satisfação em Cristo. Nós nos damos conta o quanto realmente nós amamos a Deus e o quanto Deus é prioridade na nossa vida e o quanto Ele é suficiente. A essência do jejum, por exemplo, é adorar a Deus, é buscar a Deus. Muitas vezes nós vemos as pessoas recorrendo ao jejum por barganha também. Vou jejuar para conquistar algo, para resolver algo. Mas a essência do jejum é essa adoração a Deus. É você deixar do alimento, por exemplo, algo muito bom, algo que é prazeroso. Você não está simplesmente deixando de comer. Você está deixando de comer porque você quer se dedicar mais a buscar a Deus. Usar aquele momento que muitas vezes nós nos deleitamos, por exemplo, no alimento, e como nós temos coisas maravilhosas. Ontem nós tivemos uma pizza assim, que olha, estava um negócio de louco. Depois eu vou passar o endereço e o telefone do delivery. É maravilhoso, maravilhosa aquela pizza.
Mas no jejum nós abrimos mão de coisas boas que nos dão prazer para buscarmos mais a Deus. Eu tenho uma relutância e acho muito errado quando nós diminuímos o jejum. Tem gente aí que faz jejum, por exemplo, de chocolate. Isso aí eu acho uma pouca vergonha. Mas, ao estudar essa semana, eu vi outra forma, por exemplo, de jejum, que é acerca das coisas que fazem parte do nosso tempo. Por exemplo, você fazer um jejum, e eu espero que eu ouça muito aí, glória a Deus, amém, recebo, jejum de celular, jejum de televisão, jejum de internet, e você usar esse tempo que você gasta no entretenimento, usar esse tempo que você gasta em coisas que são boas, mas porque você tem prazer e você ama tanto a Deus, que você quer gastar esse tempo, investir esse tempo nas coisas do reino de Deus. Amém? Amém. A definição que eu vi essa semana sobre jejum, que eu achei linda, é saudade de Deus. Quando nós praticamos o jejum é porque nós estamos com saudade da vinda de Jesus. Nós estamos ansiando pela volta de Jesus. Nós queremos pensar unicamente no reino de Deus. Então nós abrimos mão de tudo aquilo que nos atrapalha, que tira o foco da nossa vida em Cristo, para nos dedicarmos a um jejum que automaticamente é conectado ao quê? A oração. Jejum e oração. Então, jejum não é para você emagrecer. Jejum não é para provar o quanto você é forte. Jejum não é um legalismo. Mas o jejum, muitas vezes, ele vai mostrar a ídolos da nossa vida. Talvez esses desafios que eu coloquei na vida de vocês, como a televisão, a internet, o celular, a comida, talvez você não consiga fazer um jejum relacionado a essas coisas. O que você vai aprender com isso? O que você vai aprender com isso? Que você não se satisfaz somente em Jesus. Talvez você tenha ídolos que são prioridades na sua vida. Talvez você ame mais o seu celular, talvez você ame mais os momentos de entretenimento do que uma busca a Deus, do que uma adoração a Jesus. Lembre-se, o objetivo do jejum é adoração e entrega. E por que eu destaquei isso? Por que eu quis questão de falar sobre o jejum? Porque se nós não conseguimos jejuar, ou seja, abrir mão das coisas boas que estão presentes na nossa vida, para nos dedicarmos unicamente a Jesus nesses momentos, nesses períodos, eu vou dizer para você que não é possível descansar na suficiência de Cristo. Não é possível ser grato quando você não tem o suficiente. Porque você está muito apegado às coisas desse mundo. O jejum nos mostra se nós estamos com o coração totalmente entregue nas mãos de Deus. E nos revela, é muito comum quando nós abrimos mão do alimento, eu vou falar algo que não é nem só o jejum. Não sei se vocês acontece mais ou menos com vocês, eu conheço várias pessoas, e eu sou uma delas, que quando fica com fome, fica o quê? Mal-humorado, brabo, irado. Na verdade, se você for refletir muito bem, isso aí não é culpa da falta de comida. São coisas que a ausência do alimento
desperta no nosso coração, tomam a tona do nosso coração, são coisas que nós precisamos tratar. E como o nosso corpo está ali fragilizado, os nossos ídolos se levantam. E aí nós colocamos a culpa o quê? Na comida. Aí você vai lá, come, você mata a sua fome. Mas você continua irado. Vai ter outros momentos que não vai ser o alimento, que a ira vai se levantar. O mau humor vai se levantar. Para vocês verem quanto o jejum revela coisas a serem tratadas na nossa vida. E nós vamos dedicar logo um momento só para esse tema. Jesus nos ensina ainda mais. Jesus nos ensina que nós temos que ser gratos quando o que nós temos é insuficiente, mas Jesus vai além. Jesus nos ensina que nós temos que ser generosos, mesmo quando o que nós temos é insuficiente. O que Jesus fala e como Jesus se dirige aos seus discípulos depois que ele olha para os céus e dá graças e parte aquele alimento, ele parte aquele alimento e em seguida os discípulos começam a distribuir. Os discípulos nem comem ainda. O primeiro gesto deles é o quê? A generosidade. É o compartilhar. É o ser generoso, é o pensar nas pessoas que estão ali, ó. Se é difícil nós sermos gratos quando o que nós temos é insuficiente, imagina então sermos generosos. Porque há uma cultura muito errada que nós temos que ser generosos com aquilo que nos sobra. Não sei se você conhece essa cultura, mas essa cultura, ela muitas vezes faz parte da nossa vida. O que nós dividimos, o que nós damos, é aquilo que nos sobra. Muitas vezes é aquilo que não presta mais, ou aquilo que não nos serve mais. E pasmem ainda, eu já vou acalmar o coração de vocês e dizer que essa prática não acontece aqui na nossa igreja, graças a Deus. Mas o que eu já vi visitando igrejas, toda igreja que eu visito, principalmente as mais antigas, tem um quarto, tem uma sala. Eu já fui numa igreja que tinha uma sala que era maior do que esse palco aqui, ó, lotada de coisa velha, lotada de coisa que não presta. Uma cultura, eu perguntando para o irmão que estava me apresentando a igreja, ih, rapaz, mas o que é isso aqui, meu amigo? Pastor, infelizmente, esse cantinho aqui, quando os irmãos têm algo em casa, um liquidificador que não presta mais, por exemplo, eles falam assim, pá, não presta mais, estragou, vou dar para a igreja. E aí aquilo vai armazenando. E o pior é que as pessoas acham que elas estão sendo generosas. Eu já não é uma igreja. Até eu tenho uma prática aqui que até as coisas nossas que vão já não estão dando mais para conta. É por isso que você vai andar na igreja aqui, eu elimino sala, elimino até o púlpito. Ó, o púlpito, dos objetivos desse púlpito aqui, meus irmãos, não é porque é moderninho, é porque não tem onde guardar lixo. Não tem onde guardar papel e rascunho que não presta mais. Não sei o que acontece nos púlpitos das igrejas, que isso aqui, da noite para o dia, fica cheio de lixo. A generosidade que Jesus nos ensina, Jesus não ensina aqui, Jesus ensina na cruz. Ele dá ali na cruz aquilo que ele tem de melhor. Ele dá ali na cruz a sua própria vida. Jesus nos ensina a repartir no pouco. Generosidade não é coisa de rico. Generosidade faz parte da nossa vida, não importa as circunstâncias. É algo que nós temos que praticar, porque nós somos frutos da generosidade de Deus. E se nós formos fazer o link com a mensagem passada, tudo que nós temos não é nosso.
O que nós temos é dado por Deus. Nós somos apenas mordomos. Estamos aqui para administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Compartilhar, mesmo tendo pouco, meus irmãos, é confiar na multiplicação de Jesus. É crer na provisão e no cuidado de Deus. É praticar a dependência em Deus. É ter certeza de que a vida não está sob o nosso controle, sim nas mãos de Deus. Não, eu não vou dar isso aqui que eu tenho porque eu posso precisar. Eu não vou dividir um pouco disso que eu tenho, porque ali na frente pode me faltar. Isso é não confiar na provisão e no cuidado de Deus. Outra coisa que a gente aprende nesse versículo é o servir. A forma de nós agirmos aqui na nossa igreja, né? Nós somos uma igreja bíblica, simples e acolhedora. Como que nós fazemos isso, né? Qual é a missão da nossa igreja? É conectar as pessoas com Deus e com essa família. É que as pessoas cresçam em conhecimento da palavra, amadureçam e não sejam dependentes de líderes ou de pastores, que elas sejam dependentes unicamente de Deus. E qual é o último? Servir. Faz parte da vida do cristão e do discípulo de Jesus o serviço. Olha só a forma com que Jesus, que o texto traz ali, todos em seguida entregou os discípulos para que o servissem ao povo. Nós estamos aqui para servir. Servir. O discípulo, quando ele é gerado, ele nasce de novo, ele ganha uma toalha e uma bacia de água. Porque foi isso que Jesus fez. Ele limpou os pés dos discípulos, ele lavou os pés, ele serviu aos discípulos. Não é à toa que Pedro levantou e falou assim: não. Para com isso. Não faz isso, não. Eu acho que Pedro estava pensando assim: não, se ele fizer isso, nós vamos ter que fazer também. Por favor, para. Como é que você vai limpar os meus pés? Que limpar os pés naquela época era coisa que os servos faziam. Quando a pessoa entrava na casa, ia lá o servo e limpava os pés, lavava os pés. Essa é tarefa nossa. Servir as pessoas, ser generosos com as pessoas, com aquilo que nós temos. Ser generosos com aquilo que nós possuímos, ser generosos com a nossa vida, com o nosso tempo, com as nossas palavras, com as nossas demonstrações de carinho, de amor. Nós temos que ter generosidade em tudo na nossa vida. É isso que Jesus espera de nós. A generosidade é uma forma de servir. Generosidade, quando nós exercemos a generosidade, nós desapegamos desse mundo. Não adianta a gente ter conceitos definidos e bonitos na nossa mente. Nossa, a generosidade é de Deus. Se você não pratica a generosidade, quando você pratica a generosidade, você coloca um princípio em prática. Aquele princípio vai trabalhar no seu coração. O Espírito Santo age na nossa vida através da generosidade. Nós vamos nos desapegando desse mundo. Porque, impressionante, parece que nós temos um velcro, que onde nós passamos, nós queremos juntar coisas desse mundo. A minha casa é cheia de... Antes eu tinha só uma sala, mas às vezes, não sei se você tem na sua casa uma sala de jogos.
Não, eu tenho uma sala de jogos lá em casa, onde eu pego e jogo tudo. Eu sou muito acumulador, graças a Deus, Deus tem me quebrado. Ah, que tu tá junto nesse barco. Eu sou muito acumulador, Jesus tem me quebrado. Eu lembro que o meu avô dizia: guarda o que não presta, que você vai ter o que precisa. Nossa, aquilo... Só que isso não é bom. Isso não é bom, porque faz com que a gente se apegue às coisas que não devem ter o valor que nós colocamos. Elas não devem despertar em nós o amor e o carinho que nós damos para essas coisas. Nós temos que nos livrar desse véu. Como que a gente se livra desse véu? Sendo generoso. Esvaziando a nossa vida. Ah, mas nós temos que amar a nós. Não é que amar a nós mesmos. Em nenhum momento a Bíblia fala disso. Amar a Deus e amar ao próximo. E para nós terminarmos, não duvide de Deus. Esse texto nos fala que nós não devemos duvidar de Jesus. Semana passada nós falamos sobre isso. Às vezes nós, nas palavras, nós somos cristãos e no nosso viver nós somos ateus. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, meus irmãos. Todos os dias nós temos que colocar o que nós temos nas mãos de Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Como que o texto termina? Todos comeram e ficaram satisfeitos. O que é insuficiente para nós é mais do que suficiente nas mãos de Jesus. Entenda isso. Esse é o milagre da multiplicação que acontece todos os dias nas nossas vidas. É algo que nós não vemos, mas é a forma que Deus nos cuida. O que você tem não é porque pelo seu desempenho, pela sua força de vontade, não, é porque Deus está sustentando todas as coisas. É porque Deus está agindo. É porque Deus está cuidando. Lembre-se da promessa que nós vimos semana passada. Deus nos promete cuidar de nós. Ele só direciona uma coisa: mas busquem em primeiro lugar o meu reino. Nós temos que nos preocupar com o reino e confiar na providência de Deus. Nós sofremos, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos porque nós não queremos depender de Deus. Eu já sofri muito em cima disso. Sofrer por achar que o dia de amanhã depende de mim. E como nós sofremos. Quando nós depositamos a provisão e o sucesso da nossa vida, da nossa família, no nosso esforço e no nosso desempenho. Jesus nos ensina aqui, não importa se você não tem nada, se é insuficiente, você tem que colocar a sua vida nas minhas mãos. Porque eu sou um Deus de milagres. Às vezes nós esquecemos de olhar para a cruz. Nós temos que olhar para a cruz todos os dias. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele levou sobre si a ira de Deus. Ele nos justificou. O nosso destino era uma condenação eterna. O que é para Ele? Nos alimentar e cuidar das nossas necessidades diárias. É por quê? Por que nós temos esses momentos de incredulidade? Porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Quando nós tiramos os nossos olhos do nosso Deus, do Deus a que nós servimos,
Quando nós tiramos os olhos do nosso Jesus Salvador, nós afundamos. Nós temos medo. Nós temos incredulidade. Pedro nos ensina isso quando Jesus convida ele para sair do barco. Por que Pedro começa a afundar? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Na vida, nós não podemos tirar os olhos de Jesus em nenhum momento. Há uma brincadeira que eu gosto de fazer com um junior, criança, com adolescente já não tem mais graça. Mas é pegar uma vassoura, não sei se você já fez isso, eu aprendi com o Chaves. Eu acho que toda criança, todo irmão que já foi criança, eu acredito que todo mundo já foi, brincou em casa, é pegar a vassoura e tentar equilibrar. Todo mundo já fez isso, né? Tentar equilibrar a vassoura. Eu não sei se você já reparou no sucesso desse equilíbrio, mas o sucesso para você equilibrar uma vassoura, Enzo, presta bem atenção, Larissa, presta bem atenção. Cheguem em casa e pratiquem isso que vocês vão ter sucesso. Porque é muito prazeroso você equilibrar uma vassoura num dedo. É sensacional. Você vai ficar tão habilidoso, vocês vão ficar tão habilidosos que vocês vão começar a trocar os dedos assim. Mas sabe qual é o segredo? É não tirar os olhos da vassoura. Se você fechar os olhos, ou se você virar o olho para outra coisa, a vassoura cai. Se você consegue fazer, tirando os olhos da vassoura, meus parabéns, sou seu fã. Mas eu acho impossível. Deve ter até algum estudo científico mostrando isso. O quanto é impossível. Nós sofremos, nós nos distanciamos, nós temos derrotas na nossa vida, estamos lá com muita dor, porque nós tiramos os olhos de Jesus. Aprenda duas coisas aqui: não tire os olhos de Jesus e não tire os olhos das pessoas. Porque é em Jesus que nós cremos e é através das pessoas que nós servimos a Deus. Entenda isso. A forma que nós servimos a Deus, a forma que nós exercemos a nossa vocação, não é com cadeiras vazias, com prédios, é com pessoas. Nós precisamos ter os nossos olhos em Jesus e abrir os nossos olhos para as pessoas que estão ao nosso lado. Amém?